Leitura do dia 365. Gênesis 10, 11, 12. Gênesis 10, 10, 8, 9. Quem foi Nimrod? Não se sabe muito a seu respeito, exceto que ele foi um guerreiro heróico. Mas as pessoas com grandes talentos podem tornar-se orgulhosas. E isto foi provavelmente o que aconteceu com Nimrod. Alguns o consideram fundador do grande e ímpio Império Babilônico. Gênesis 11, 11. 3. Os tijolos usados para construir a torre foram feitos pelo homem, e não tirados de rochas. 11. 3. 4. A Torre de Babel era mais parecida com um zigurate, uma estrutura comum na Babilônia da época, mais utilizados na construção de templos. Os zigurates pareciam pirâmides com degraus ou rampas laterais. Podiam chegar a uma altura de 99 metros e a uma largura de igual medida. Na verdade, eles eram o ponto principal da cidade. As pessoas nesta história construíram a torre como um monumento à sua própria grandeza. Algo para ser visto por todo o mundo. 11, 4. A Torre de Babel foi uma grande conquista humana, uma maravilha do mundo. No entanto, era um monumento para engrandecer as pessoas, não a Deus. Podemos construir monumentos para nós mesmos, roupas caras, grandes mansões, carros luxuosos, empregos importantes, a fim de chamar atenção para as nossas realizações. Estas coisas podem não estar erradas em si mesmas, mas quando as utilizamos para promover nossa identidade e valor, elas tomam o lugar de Deus em nossa vida. Somos livres para prosperar em muitas áreas, mas não para pensar em tomar o lugar de Deus. Quais torres você tem construído em sua vida? 11, 10, 27. Em 9, 25 vemos que Noé proferiu uma maldição sobre Canaã, o filho de Cã, antecessor dos cananeus perversos. Aqui em 10, 22, 31. Temos uma lista dos descendentes de Sem que foram abençoados. 9, 26. Da linhagem de Sem viriam Abraão e toda a nação judaica, que por fim conquistaria a terra de Canaã nos dias de Josué. 11, 27, 28. Abrão cresceu em Ur dos Caldeus, uma importante cidade do mundo antigo. Arqueólogos descobriram evidências de uma próspera civilização naquele local. Nos dias de Abraão, a cidade mantinha um vasto comércio com seus vizinhos e possuía uma grande biblioteca. Tendo crescido em Ur, provavelmente Abrão foi homem bem instruído. 11, 31. Terra saiu de Ur em direção a Canaã, mas estabeleceu-se em Harã, porque ele parou no meio do caminho. Talvez tenha sido a saúde, o clima, ou até mesmo o medo. Porém isto não mudou o chamado de Abrão. O Senhor disse a Abrão. Gênesis 12, 12, 1. Ele tinha respeito pela liderança de seu pai. Mas quando este morreu, Abrão mudou-se para Canaã. A vontade de Deus pode acontecer em etapas. Assim como o tempo em Harã foi um período de transição para Abrão, Deus pode nos dar períodos de transição e tempos de espera para que nos tornemos mais dependentes dele e confiemos em seu tempo. Se com paciência fizermos a vontade de Deus durante os tempos de transição, estaremos melhor preparados para servi-lo quando formos chamados por ele. 12, 1-3. Ao ser chamado por Deus, Abrão pela fé mudou-se de Ur para Harã, e finalmente para Canaã.
Então Deus estabeleceu um pacto com Abrão, prometendo que ele seria o pai de uma grande nação. Deus disse que não apenas esta nação seria abençoada, mas também o seriam as outras nações da terra, através dos descendentes de Abrão. Israel, a nação que viria de Abrão, seguiria a Deus e influenciaria todos com quem tivesse contato, através da árvore genealógica de Abrão. Jesus Cristo nasceu para salvar a humanidade. Através de Cristo, as pessoas podem ter um relacionamento pessoal com Deus e ser infinitamente abençoadas. 12:2 Deus prometeu abençoar Abrão e torná-lo famoso. Mas havia uma condição. Ele teria de obedecer a Deus completamente, e isto significava deixar casa e amigos e viajar para uma nova terra, onde Deus prometera estabelecer a grande nação formada por seus descendentes. Abrão obedeceu e partiu em direção à promessa de Deus, para um futuro de bênçãos ainda maiores. Deus pode estar tentando levar você a um lugar onde poderá ser de grande proveito para Ele. Não permita que o conforto e a segurança o façam perder o plano de Deus para a sua vida. 12:5 Deus planejou desenvolver uma nação a qual ele chamaria de meu povo. Ele tirou Abrão da ímpia e egocêntrica cidade de Ur para uma região fértil chamada Canaã, onde uma nação santa e temente a Deus seria estabelecida. Embora pequena em suas dimensões, a terra de Canaã foi o foco principal da maior parte da história de Israel, bem como do surgimento do cristianismo. Esta pequena terra dada a um homem, Abrão, tem causado um enorme impacto na história mundial. 12:7 Abrão construiu um altar ao Senhor. Os altars eram utilizados em muitas religiões, mas, para o povo de Deus, eles significavam muito mais do que locais para sacrifícios, simbolizavam comunhão com Deus e a comemoração de notáveis encontros com Ele. Feito de rochas firmes e terra, os altars permaneciam em seus lugares durante muitos anos como um contínuo lembrete da proteção e promessas de Deus. Abrão construía regularmente altars a Deus com dois propósitos: 1. Para oração e adoração, e 2. Como lembrança das promessas das bênçãos de Deus. Abrão não poderia sobreviver espiritualmente sem renovar com regularidade o seu amor e lealdade a Deus. Construir altars ajudava Abrão a lembrar-se de que Deus era o centro de sua vida. O culto regular ajuda-nos a refletir sobre a vontade de Deus e motiva-nos a obedecer-lhe. 12:10 Quando a fome chegou, Abrão foi para o Egito, lugar onde havia alimento. Porque haveria fome justamente na terra para onde Deus havia chamado Abraão. E este foi um teste para a fé de Abrão, que não questionou a liderança de Deus ao enfrentar a dificuldade e foi aprovado. Muitos crentes descobrem que, quando estão determinados a fazer a vontade de Deus, imediatamente encontram grandes obstáculos. Quando você enfrentar um teste assim, não tente repensar sobre a vontade de Deus. Use a inteligência que Ele deu a você, como fez Abrão ao mudar-se temporariamente para o Egito. Aguarde novas oportunidades. 12:11-13 Movido pelo medo, Abrão pediu que Surai contasse uma meia-verdade: que ela era sua irmã. Surai era sua meia-irmã, ver 20:12. Mas era também sua esposa. A intenção de Abrão era enganar os egípcios. Ele temia que os egípcios, descobrindo a verdade, o matassem para ficar com Surai, por causa de sua beleza.
Surai seria desejável para aumentar o harém de Faraó e também um grande potencial para alianças políticas. Como irmão de Sara, Abrão receberia lugar de honra como marido. Porém, sua vida corria perigo, pois Sara nunca poderia fazer parte do harém de Faraó a menos que Abrão estivesse morto. Assim, Abrão perdeu a fé na proteção de Deus, mesmo após ouvir todas as promessas que ele lhe fizera, e contou a meia-verdade. Isto nos mostra como a mentira mistura-se aos efeitos do pecado. Ao mentir, os problemas de Abrão se multiplicaram.